Oiê, meu nome é Catarina Cataldi, eu sou consultora de imagem e esse é o quadro Nem Só de Moda Vive a Consultora. E aqui em casa, de 15 em 15 dias, a Eli vem me ajudar com a comida da semana e a gente já aproveita esse dia para deixar tudo arrumadinho aqui em casa e dar uma geral. Vou mostrar um pouco disso para vocês. Bom, e aí o que eu faço? Eu já deixo tudo comprado para aí quando a Eli chegar, ela já vai colocando tudo pesadinho, tá vendo? Ó? Ela já deixa tudo pronto com a dieta que a gente alinhou. E ela vai colocando tudo aqui, ó, de acordo, pesando, de acordo com a minha dieta e de acordo com a dieta do Vitor também. E aí, enquanto a Eli me ajuda com a comida, eu vou mostrar pra vocês os cuidados que a gente adota em relação a lençóis, toalhas, roupa de cama, tudo pra deixar tudo muito organizado aqui em casa. Vamos comigo? Esse aqui é o armário de roupa de cama e de toalhas. Então eu deixo tudo concentrado aqui, dobradinho, arrumado, porque fica muito mais fácil na hora de trocar roupa de cama, de colocar um lençol novo, um jogo novo. Então, eu sempre deixo concentrado aqui porque facilita a vida, viu? Eu sempre falo para vocês sobre a imagem pessoal e sobre o cuidado com a imagem. E que a nossa imagem, ela já começa muito antes do nosso look. A imagem pessoal, ela tem relação com cuidado, com higiene, com organização, que são coisas que muitas vezes ninguém vê. Mas quem vê? Você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, até porque, de vez em quando, você recebe alguma visita, etc., que é uma coisa esporádica. Mas é importante que você seja organizada, que você tenha tudo isso muito alinhado na sua vida, né? E até porque quando você recebe uma visita, normalmente somos julgadores, né? Então, nós, seres humanos, somos julgadores por essência. Então, se a gente tiver tudo organizado, tudo arrumado, 1000 vezes melhor. Inclusive, é super recomendado pelos especialistas que a gente lave a roupa de cama pelo menos uma vez por semana, ou a depender da sua rotina, né, 2 vezes, a cada 2 semanas, na verdade, né, já que elas ficam com muitas horas em contato com a nossa pele, acumulam suor, né, acumulam oleosidade, então, assim, é muito importante que a gente faça isso, né, tem até células mortas, alergenos, enfim. E aí, lógico que essa frequência, ela precisa ser maior se você transpira muito, ou também se você, por exemplo, tem animais na sua casa que dormem na sua cama, tudo isso precisa ser levado em consideração. O dia que a Eli vem aqui em casa fazer as comidas, dá aquela sensação de paz na terra, sabe? Porque eu sei que fica muito mais otimizada a nossa semana, é muito mais fácil o dia a dia, sabe? Então, assim, otimiza muito a vida e a gente consegue deixar tudo organizado, que eu amo uma casa organizada, cheirosa, tudo arrumado, sabe? E além da roupa de cama, a gente também tira as toalhas, né? Então, aqui em casa, o Vitor usa 2 toalhas por semana, né? E a gente lava elas uma vez por semana. Então, eu tiro tudo. Toalha de corpo, toalha de rosto, até o tapetinho do banheiro. E no caso dele, são 2 toalhas por semana e a gente lava uma vez por semana na mesma rodada. E no meu caso, a gente também, a toalha de rosto, toalha de corpo, a gente também pega, né? E também aqui no chão. Só que no meu caso eu uso uma toalha só e a gente lava tudo junto de uma vez. E assim como os lençóis, a parte das toalhas também precisam ser lavadas regularmente, tá? De maneira geral, a recomendação é fazer essa troca pelo menos uma vez por semana, porque elas ficam úmidas, acumulam resíduos de pele, principalmente ao longo do uso, né? E eu gosto de começar lavando as toalhas, porque eu uso aquele ciclo rápido da lave seca da Samsung, que são 23 minutos. Então, assim, é uma mão na roda, gente, juro. Eu coloco aqui, ó, e aí logo na sequência depois a gente já coloca o resto das coisas, entendeu? Aqui é a nossa lave seca Samsung, já tô ligando ela. Eu já gosto de colocar todas as coisas, então as toalhas e tudo mais, aqui, né? E eu uso aquele ciclo rápido. Esse daqui é o ciclo rápido de 23 minutos, que assim, ele já até fica aqui porque é o que a gente mais usa aqui em casa. Então eu já coloquei a roupa lá dentro, e olha a quantidade de espaço que tem. Olha aqui, a quantidade de espaço que ainda tem aqui dentro. Eu coloquei todas as toalhas da semana e tem muita coisa ainda, tá? Aí aqui eu já vou colocar o sabão, eu gosto sempre de colocar ele líquido, e o amaciante até nessa quantidade máxima dele aqui, pra a roupa ficar bem cheirosa. E aí, só colocar o play e sucesso. Eles colocam aqui 15 minutos, mas como eu coloquei pra centrifugar mais uma vez, vira 23, tá vendo? Bom, enquanto ela tá lavando aqui, eu vou contando pra vocês um pouco sobre esse modelo. A minha lave seca Samsung, modelo WD-13T, e ela lava até 13 quilos e ela seca até 7 quilos. E esse é um tamanho que já te permite lavar
por exemplo, edredons, roupa de cama, toalhas em grandes quantidades, ou seja, para famílias grandes, famílias maiores, sem precisar de uma máquina gigantesca que ocupa aquele espaço gigantesco na lavanderia, sabe? E tem uma pergunta que ela é muito comum. Quais os modelos de máquina de lavar são mais recomendadas para famílias grandes? E, na minha opinião, a capacidade é a coisa mais importante, porque quanto maior a sua família, maior a quantidade de roupas e de artifícios para lavar você vai ter, né? E aí, quanto mais roupa você conseguir lavar em menos ciclos, menos lavagens, melhor, porque aí você tem uma economia em relação a todos os sentidos, né? De tempo, de dinheiro, de água, de energia, tudo. Então, a capacidade é algo bem crucial na sua escolha. E eu sei que tem algumas linhas da Samsung que tem capacidade de até 18 quilos, então de lavar até 18 quilos. Então, assim, isso você consegue lavar a roupa de bebê que está acumulada, uniforme escolar, assim, tudo para uma família enorme, né? Com filhos, com bastante gente, bastante integrante da sua família. Inclusive, toalhas de mesa, toalhas de banho, edredons, roupas de cama, assim, tudo, tá? Vocês conseguem ter essa organização muito mais fácil na casa de vocês. Ou seja, de fato, uma lave-seca Samsung é uma ótima opção para você. As toalhas já estão terminando de bater, a roupa de cama já tá aqui, mas eu queria mostrar para vocês só uma pausa nisso aqui, ó. Enquanto eu tô cuidando disso daqui, olha que legal, as marmitas já estão prontas, já vou colocar no freezer. E aí, gente, tem uma coisa que assim, ó, comer bem, não tem melhor do que comer bem, porque você mantém a dieta, tá comendo uma coisa saudável, entendeu? E tá tudo arrumado. Que é sobre isso, deixar tudo arrumado, comer bem e ter praticidade no dia a dia. E a gente estava falando sobre capacidade, né? E não adianta pensar apenas em capacidade, porque tem muita gente que mora em um apartamento pequeno, ou tem uma lavanderia compacta. Então, detalhes como a tecnologia SpaceMax da Samsung é um ótimo diferencial, já que ela otimiza a estrutura interna da máquina e deixa muito mais espaço útil no tambor sem aumentar as dimensões externas. O modelo da minha, por exemplo, ela, apesar de lavar 13 quilos, ela tem o tamanho de outros modelos da Samsung de 11 quilos. Ou seja, com pouco espaço externo, ela lava bastante coisa, porque o espaço interno dela é muito bom, entendeu? Então, esse tipo de tecnologia SpaceMax é, assim, excelente. E eu consigo ir ajustando as coisas aqui no painel, tá vendo, ó? Principalmente essa função de secagem, que é só você colocar, vir aqui, ó. E aí já tem essa função de secagem aqui, que ela é muito boa para os dias de faxina, que aí você consegue colocar aqui, aqui, secar, e aí você vai colocando exatamente a quantidade de tempo que você quer que seca, sabe? E aí para quem trabalha fora ou realmente assim não quer depender do clima para secar as roupas, é excelente, tá vendo? Normalmente eu coloco umas 2 horas e aí eu programo tudo de uma vez para continuar cuidando do resto da casa, sabe? E enquanto esse ciclo aqui acontece, eu já adiantei algumas demandas aqui do trabalho. A Eli já foi cuidando das outras coisas da faxina, organizando os outros ambientes. E a gente já deixou a comida da semana totalmente encaminhada, né? O que é muito bom. E essa sequência, ela funciona muito bem aqui em casa. Porque assim, a gente não precisa parar, né? Pra ficar fazendo cada atividade de forma unitária. Então a gente coloca a lavanderia acompanhando a rotina e otimizando tudo. Então, desde a cozinha, a roupa de cama, as coisas do trabalho, então assim, fica tudo mais otimizado. Tá tudo seco, e eu preciso confessar, eu amo esse momento de abrir a máquina com as peças todas sequinhas, cheirosas, aquele cheiro de roupa limpa, sabe? Nossa, dá outra energia pro ambiente. Quando você coloca essa roupa de cama na cama, tudo fica mais cheiroso, mais limpo. E assim que sai da máquina, eu já gosto de dobrar tudo e já guardar para não ficar aquela coisa, né, de ocupar espaço, de já deixar pronto mesmo para o próximo uso, né. Então, tudo fica mais otimizado, mais organizado, mais arrumado. E como vocês estão vendo, eu coloquei o jogo de cama completo, e é exatamente nesse tipo de situação que eu vejo o quanto faz diferença uma máquina com tecnologia diferenciada, sabe? Porque tem mais espaço para você colocar todas as suas coisas. E para mim, a praticidade é exatamente isso. Então, você não deixa de cuidar das coisas da sua casa, mas encontra formas de fazer isso que não te peguem muito tempo, sabe? Que deixem essa rotina realmente mais otimizada. E eu sinto que o ambiente, ele influencia diretamente a forma que a gente começa e que a gente termina o nosso dia. E quando a casa tá limpa e organizada, até a energia muda, vocês percebem isso? A gente encontra o que a gente precisa, tudo fica mais leve, mais bonito, mais cheiroso, mais limpo. E aí a gente consegue se concentrar e aproveitar melhor os nossos momentos de descanso. E a organização, para mim, não significa ter uma casa perfeita o tempo inteiro
Por mais que eu tente, tá? Mas significa criar uma rotina que funcione e encontrar formas para facilitar o seu dia a dia. E é por isso que esse dia, de geral, aqui em casa, é tão importante para mim. E esses são cuidados que muitas vezes ninguém vê, mas a gente vê, porque eles estão diretamente ligados à nossa vida, na nossa casa. Quando a gente entra numa casa cheirosa, perfumada, num quarto organizado, sabe? Numa cama arrumada, numa toalha que você sente que ela tá boa pro banho, ela tá cheirosa, sabe? Fresquinha. Isso dá outra sensação. Você muda o seu dia, gente. É sério. É de verdade. Lógico que essa sensação é para você, pessoalmente, e também quando você recebe alguma visita em casa, ou até na sua vida como um todo, você transparece essa mesma energia, essas mesmas qualidades, para sua pessoa, como pessoa mesmo, sabe? Que é o que forma a imagem pessoal. E como eu comentei lá no começo do vídeo, a imagem pessoal, ela não se resume ao seu look. Ela transparece tudo isso, né? Ela passa tudo isso. Ela reflete o lugar onde você mora, como você trata você mesma, como você trata as outras pessoas, né? Como você trata as suas roupas, se elas estão limpas, se elas estão lavadas, né? Tudo isso monta o que é a imagem pessoal de alguém. E eu gosto de pensar que a organização, ela não é mais uma coisa para a gente criar obrigações, mas sim a gente achar ferramentas e achar formas que a gente consiga colocar a organização dentro do nosso dia, da nossa rotina, de uma forma muito dinâmica e muito natural, sabe? Porque aí a gente consegue liberar espaço e atenção para o que realmente importa na nossa vida. E, por exemplo, a Lave Seca da Samsung é uma dessas ferramentas que eu tenho para otimizar o meu tempo. E esse foi mais um vídeo do quadro Nem Só de Moda Vive a Consultora, mostrando organização, praticidade, cuidados do dia a dia, sem pesar na sua rotina. E é isso, se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até a próxima!